Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam bem se cuidando. Estamos aqui para mais uma noite da nossa revisão turbo para o concurso nacional unificado, o concurso do Sênio. Queridos, vamos iniciar a nossa aula. Queria que vocês me dessem aqui, por gentileza, um feedback. Respondam aqui no chat se vocês conseguem me ver e me ouvir bem. Vocês conseguem? Perfeito. Maravilha. Obrigado, Aritze. Obrigado, Luciana. Obrigado, Selmíria. Vinícius. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos fazer o máximo para conseguir aproveitar. Boa noite, Márcia. Vamos aproveitar aqui ao máximo o nosso tempo aqui para fazer dessa revisão uma revisão produtiva. Vamos trabalhar para isso aqui. Vamos lá? Queridos, vamos começar. O assunto do edital que nós vamos trabalhar hoje, conforme a nossa programação, diz respeito à administração pública federal. E sobre a administração pública federal, nós iniciaremos no primeiro tópico, que trata dos princípios constitucionais e normas que regem a administração pública. Nossa primeira questão, ela diz assim, ó, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, para melhorar a visualização de vocês. A administração pública está sujeita a regime jurídico-administrativo que... Então, vamos aqui. O regime jurídico administrativo ele é formado, pessoal, por dois elementos. Ele é formado por regras e ele é formado por princípios. E é importante que você saiba que esse regime jurídico-administrativo ele deve ser obedecido pela administração direta, e a administração direta é composta por União, Estados, DF e municípios. Obrigado. E municípios. Enquanto que a administração indireta também submete ao regime jurídico administrativo, é formado pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E também por particulares que estejam obrigatoriamente em colaboração. Deixa eu grifar aqui. Obrigatoriamente tem que ser um particular em colaboração. Então, vamos ver se você conseguiu compreender aqui o que nós falamos sobre o regime jurídico administrativo. Nós aprendemos que o regime jurídico administrativo é formado por regras e é formado por princípios. E esse regime jurídico administrativo ele deve ser obedecido pela administração direta, deve ser obedecido pela administração direta, que é formada pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Esse regime jurídico administrativo
também deve ser obedecido pela administração indireta, que é formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E esse regime jurídico administrativo, ou seja, as nossas regras e princípios da administração pública, né, também devem ser observados pelos particulares. Mas, professor, é qualquer particular? Não, pessoal. É somente o particular em colaboração. Obrigatoriamente deve ser um particular em colaboração. Se esse particular não estiver em colaboração com um particular qualquer, é um supermercado, é uma farmácia, é um cidadão comum, não. Então ele não submete ao regime jurídico administrativo. Deve ser um particular em colaboração. É a BRK, é a Equatorial, sabe? É um particular, é uma empresa privada, mas está ali atuando em colaboração com a administração pública. Tá bem? Elas devem se submeter às nossas regras e princípios do regime jurídico administrativo. Tudo bem. Vamos aqui. A administração pública está sujeita a um regime jurídico administrativo, que aí vamos para analisar letra por letra. Vamos lá. Que, letra A, não se aplica às hipóteses de desconcentração do serviço público, método de gestão administrativa utilizado para flexibilizar o regime jurídico aplicável na administração. Nada a ver. Não se aplica às hipóteses de descentralização do serviço público, que passa a ser competência de pessoas jurídicas com personalidade própria e distinta do Estado. Nada a ver. Nós vimos que se aplica tanto na administração direta como também na indireta. Letra C. Não se aplica às autarquias, porque integrantes da administração indireta. Nós já vimos, se aplica sim às autarquias. Aplica-se às autarquias, pessoas jurídicas de direito público que integram a administração indireta. Muito bem. Muito bem. É o nosso gabarito. Tá bem? Então, basicamente, o que eu quero que você guarde nesse primeiro momento é a quem se aplica o regime jurídico administrativo. Já aprendemos. O regime jurídico administrativo se aplica à administração direta, à administração indireta e aos particulares em colaboração. Ok. Vamos seguindo aqui. O prefeito de um município verificou que tinha sido deferido, ou seja, autorizado, uma licença sem esteio legal. Liberaram uma licença sem fundamento na lei para a prática de um ato de competência municipal. Após ser cientificado do ocorrido, editou uma portaria declarando o deferimento, nulo, declarando nulo o deferimento e cancelando a licença. Nos termos dos princípios aplicáveis à administração pública, a portaria municipal realizou o princípio da. Pois bem, vamos lá. Vamos aqui. Nós vamos agora, pessoal, aprender sobre o princípio da autotutela. Professor, o que é o princípio da autotutela? Veja bem, falar do princípio da auto quer dizer a si mesma. Tutela quer dizer cuidado. Logo, o que é o princípio da autotutela? É que a administração pública cuida de si mesma. A administração pública cuida de si mesma. E quando essa administração pública cuida de si mesma, ela não precisa pedir permissão ao Poder Judiciário para cuidar de si mesma. A administração pública cuida de si mesma sem precisar pedir permissão ao Poder Judiciário. E quando o princípio da autotutela é executado, a administração pública pode fazer isso de dois jeitos. Ou ela anular, ou ela revogar.
ela anula atos que sejam ilegais. Ela anula atos ilegais. E a administração pública revoga atos inoportunos ou inconvenientes. Então, imagine a seguinte situação. O gestor público tomou a decisão, ele verificou um determinado ato dele, o gestor verificou a forma com que ele estava se comportando numa determinada situação e percebeu que ele praticou um ato ilegal. E esse próprio gestor público percebeu que praticou um ato ilegal. No momento que a administração pública age com um ato ilegal, um ato que viola a lei e, portanto, é ilegal, esse ato deve ser anulado. Mas, professor, e se não foi ilegal? Simplesmente é porque o prefeito queria num primeiro momento, no segundo momento ele não quis mais. É porque antes era oportuno, mas agora se tornou inoportuno. Antes era conveniente, mas agora se tornou inconveniente. Aí o que você faz é revogar. Então perceba a diferença entre anular e revogar. Anular é muito grave, é algo muito grave. Você está violando a lei. Exemplo, o gestor público está pagando funcionário fantasma. Percebeu que estava pagando, ele vai anular esse contrato. O gestor público contratou um show e contratou uma banda fraudulenta, com nota fiscal fria, sem. Isso é um ato ilegal. Esse ato deve ser anulado. Anulado. Mas não, professor, não foi isso. Foi simplesmente o seguinte, ó, o prefeito queria fazer o show hoje. Uma semana depois ele se arrependeu. Ele percebeu que aquele show não seria conveniente. Ele percebeu que aquele show não seria oportuno. Aí, por ser um ato inconveniente ou um ato inoportuno, ele decidiu revogar o show. Pronto. Então, isso é revogar. Vocês conseguem perceber a diferença entre anular e revogar? Perceba que anular é algo muito mais grave, muito mais sério, muito mais pesado. Você faz isso com atos ilegais. Revogar, não. Revogar é algo muito mais simples. A administração pública simplesmente tinha interesse, mas hoje não tem mais. Antes queria, mas hoje não quer mais. É porque o ato era conveniente ou era oportuno, mas se tornou inconveniente ou se tornou inoportuno. Quando acontece isso, nós estamos fazendo o princípio da autotutela. Logo, a autotutela acontece quando a administração pública anula atos ilegais ou revoga atos inoportunos ou inconvenientes. Pessoal, só por segurança mesmo, eu vou adiantar aqui observações sobre a autotutela para que isso aqui fique 100% completo. Mas a questão nem cobra isso. Eu só vou incluir isso logo agora, porque vão ter questões mais à frente que vão cobrar esses conceitos. E o meu objetivo aqui é otimizar o nosso tempo da melhor forma possível, para que você absorva a maior quantidade de conteúdo possível de assuntos que podem cair na sua prova. Então, o que é que eu preciso que você guarde ainda? A administração pública ela tem um prazo para anular esses atos. Esse prazo é de 5 anos. O que quer dizer isso? O que eu estou dizendo é, se o gestor público ficar perpetuando uma situação ilegal por 5 anos, essa situação se estabiliza. Então, imagine que o gestor público estava pagando R$ 300 a mais para um servidor. A mais. Um valor que não podia estar sendo pago. Um valor que não era da remuneração desse servidor. Mas o gestor público está pagando esse valor. Aí passou um ano pagando 2, 3, 4, 5 anos. Pronto. Passou 5 anos, não pode tirar mais. Se completou 5 anos, esse valor passa a se estabilizar e a administração pública não pode mais retirar isso dele. Então, o prazo para anular um ato ilegal é de 5 anos. Agora, cuidado. Salvo má fé. Como assim, professor? Salvo má fé.
Se ficar provado que o servidor agiu com má-fé, aí a administração pública pode passar o tempo que passar, pode passar 5, 10, 15, 20 anos, que não vira direito adquirido dele. Vou lhe dar um exemplo. Imagine que alguém morre. É um servidor público que morreu. Aí você fraudou um documento, você fraudou uma certidão de nascimento, mentindo, dizendo que fulano que morreu era seu pai. E você fez isso só para ter uma pensão por morte. Aí você fraudou o documento para dizer que era filho de fulano, só para ter direito à pensão por morte do fulano. Depois de 10 anos, a administração pública descobriu que você fraudou. Não vai adiantar você chegar na defesa e dizer assim, mas passou 5 anos. Se é um ato ilegal que se perpetuou por 5 anos, não pode anular mais. Pode sim. Pode, porque está provada a sua má-fé, você fraudou. Então, quando você tiver fraudado, quando houver a prova da má-fé, não tem prazo. Então, o prazo é de 5 anos, salvo, ou seja, exceto se haver má-fé. Se houver má-fé. Tudo bem? E agora, para acabar de vez aqui, eu preciso sinalizar para vocês que o princípio da autotutela ele pode se dar tanto de ofício, como pode se dar por provocação. Pronto, só isso. Por provocação. Ô, professor, o que quer dizer isso? Um ato de ofício ou um ato por provocação? Eita, provação. Deixa eu apagar aqui. Por provocação. Um ato de ofício é quando o próprio gestor, a própria administração, percebeu que tinha algo errado e foi corrigir. A própria administração percebeu que tinha um ato ilegal ali. E a própria administração tomou a iniciativa de anular esse ato. Ou a própria administração percebeu que ali tinha um ato inconveniente ou inoportuno e resolveu revogar esse ato. Revogar. Então, percebe a diferença entre anular e revogar, né? Perceba, portanto, que de ofício é quando a administração pública agiu por conta própria. A própria administração percebeu que tinha alguma coisa errada e foi apurar. Mas ela pode agir também por provocação. Aí, quando é por provocação, é que teve um fofoqueiro, teve alguém que chegou lá na gestão e disse assim, olha, doutor Carlos, investiga aquela situação ali que eu acho que fulano está irregular nisso, nisso e nisso. Aí a gente vai ter que abrir um processo para apurar aquela investigação, aquela acusação. E vai abrir uma investigação para apurar a acusação. Perceba que nessa circunstância não foi a administração pública que agiu por conta própria. Ela não agiu de ofício. Ela agiu por provocação. Nessa circunstância, a administração pública agiu por provocação. E o que é isso, professor? Por provocação. Alguém foi lá, provocou a administração para fazer aquela investigação. Então, deixa eu só fechar para ver agora se você fixou isso no juízo. Vamos ver? Dê uma concentrada aqui no nosso quadro para ver se você guardou isso no juízo. Professor, vamos revisar. Olhe para o quadro. Professor, o senhor me ensinou o princípio da autotutela. E me ensinou que tutela quer dizer cuidado e auto quer dizer a si mesma. Logo, o princípio da autotutela diz que a administração pública cuida de si mesma. Ela cuida de si mesma. E ela cuida de si mesma sem precisar pedir permissão ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário não precisa da permissão para a administração pública agir. Quando a administração pública pratica o princípio da autotutela, ela pode anular, como ela pode revogar. Ela anula atos ilegais. Se o ato violou a lei, é um ato ilegal. Ela revoga atos inoportunos ou inconvenientes. Se é simplesmente algo que a administração hoje não quer mais, isso não é anular. A isso cabe revogar. Mas, professor, qual é o prazo para anular um ato ilegal? O prazo é de 5 anos. Salvo se você conseguir comprovar a má-fé. Porque se você conseguir comprovar a má-fé, não tem prazo. É a qualquer momento. Tudo bem. Esse princípio da autotutela
nós vimos que pode acontecer ou de ofício ou por provocação. De ofício é quando a própria administração, por conta própria, ela abre a investigação para apurar uma determinada situação. E por provocação é quando alguém, um fofoqueiro, vai lá na administração pública e provoca aquela investigação para apurar. A questão trouxe a seguinte situação. Ó o que a questão disse. Que o prefeito de um município verificou que tinha sido diferida uma sentença, uma licença, sem esteio legal. Sem esteio legal é ilegal. Para a prática de ato de competência municipal. Após ser cientificado do ocorrido, editou uma portaria declarando nulo o deferimento e cancelando a licença. Se o ato é ilegal, a gente aprendeu o que é que se faz. Anular. E foi exatamente o que aconteceu. Declarou nulo o deferimento e cancelando a licença. Nos termos dos princípios aplicáveis à administração pública, a portaria municipal realizou o princípio da autotutela. Tanto se a questão aqui falasse de anular, como ela falou, mas também se ela falasse de revogar, caberia também. Se fosse para revogar, ela teria revogado em se tratando de ato inoportuno ou ato inconveniente. Tudo bem? Gabarito, portanto, letra D. Terceira questão. Terceira questão disse assim, ó. Um administrador de empresas exerce cargo comissionado em determinado órgão público que está assoberbado de requerimentos com pleitos diversos. Com o intuito de resolver o problema, ele criou um sistema de metas com prêmios de produtividade, buscando respaldo em autorização normativa recentemente aprovada. No caso em tela, está sendo realizado o princípio aplicável à administração pública da. Vamos lá. Acabei de perceber uma coisa que eu não, mas eu vou resolver isso a partir daqui. O princípio da. Vamos aqui. Deixa eu orientar uma coisa a vocês. Os princípios expressos da administração são, primeira coisa que eu preciso que você aprenda, a sigla, né? É o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios expressos são assim chamados de princípios expressos porque eles estão previstos, estão escritos no artigo 37, caput, ou seja, na cabeça, no cabeçalho do artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988. E quem são esses princípios? Aí a gente já aprendeu aqui. Esses princípios são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí vamos lá. Professor, o que é que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade diz que você deve respeitar a lei. Aquilo que não está escrito na lei, o administrador público não pode fazer. O administrador público só pode fazer aquilo que está escrito na lei, obrigatoriamente. Se ele quiser praticar qualquer ato que não esteja escrito na lei, ele não pode. Por quê? Porque o princípio da legalidade diz que o gestor público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Ô, professor, e se a lei não tiver dito que está proibido? Não foi isso, não. Ela não proibiu. Ela nem tocou nesse assunto. A lei não falou nada sobre esse assunto. Então também não pode fazer. Também não pode fazer.
Mas ela não falou nada. Justamente porque ela não falou nada. Não pode fazer. Só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Tá? Beleza. Ô, professor, e o que é o princípio da impessoalidade? In quer dizer não. Pessoalidade quer dizer interesses pessoais. Então, o que é que significa impessoalidade? O gestor público não pode usar a máquina pública para alcançar seus interesses pessoais. O gestor público não pode usar a máquina pública para alcançar seus interesses pessoais. Como assim, professor? Vou lhe explicar. Tem três bases. É a isonomia, é a finalidade pública e a não promoção pessoal. Que é isso, professor? Isonomia, tratar todo mundo igual. Fulano é de oposição, fulano é de situação. Não pode tratar diferente, tem que tratar todo mundo igual. Você não pode usar a máquina pública para alcançar a finalidade particular, seus interesses particulares, seus interesses pessoais. Tem que usar a máquina pública para alcançar a finalidade pública. E não pode usar a máquina pública para ficar se promovendo. Para ficar se promovendo enquanto pessoa, pode não. Pode não. Então, dessa forma, estudamos já dois princípios, a legalidade e a impessoalidade. Agora vamos para o princípio da moralidade. Professor, o que é que quer dizer moralidade? Moralidade quer dizer honestidade. Professor, então na hora que falar em ética, boa fé, tudo isso aqui é moralidade. Ética, boa fé, probidade, honestidade, né? Tudo isso é moralidade. Entendi, professor. E publicidade quer dizer o quê? Publicidade quer dizer transparência. Publicidade quer dizer transparência. Como assim, professor, transparência? Você, servidor público, você, cidadão, você é cidadão. Você é o dono da coisa pública. Não pode um gestor público destinar de onde ele quiser ou para onde ele quiser o recurso público. Ele deve obedecer à publicidade, ele tem que dar transparência, ele tem que prestar contas, ele tem que ser transparente. Você, cidadão, que é o verdadeiro dono da coisa pública, tem o direito de saber de onde está saindo e para onde está indo esse recurso. E, por fim, o princípio da eficiência. E eficiência quer dizer duas coisas: produtividade e economicidade. O que quer dizer isso, professor? Deixa eu lhe dizer. Produtividade é entregar mais. Economicidade significa gastando menos. Produtividade significa entregar mais. Setinha azul para cima. Economicidade significa gastando menos, tendo a menor despesa possível para baixo. Pronto. Dessa forma, eu sintetizei, né, eu resumi o que seriam os princípios impressos e expressos da administração pública. Os princípios expressos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade significa respeitar a lei. Impessoalidade significa que você não pode usar a máquina pública para alcançar seus interesses pessoais. E isso está fundado em três bases: a isonomia, que é tratar todo mundo igual, não pode perseguir nem prestigiar quem quer que seja. Finalidade pública, que é alcançar o interesse público e não os seus interesses particulares pessoais. E a não promoção pessoal. Você não pode usar a máquina pública para ficar se promovendo pessoalmente. Moralidade, o que quer dizer? Moralidade quer dizer honestidade, ética e boa-fé. Publicidade quer dizer transparência. E eficiência quer dizer produtividade e a economicidade. Tá? A questão vem e diz o seguinte, ó. Um administrador de empresas
exerce, um administrador de empresas, exerce cargo comissionado em determinado órgão público e está assoberbado de requerimentos com pleitos diversos. Com o intuito de resolver o problema, ele criou, olha o que ele criou. Ele criou um sistema de metas com prêmios de produtividade, buscando respaldo em autorização normativa recentemente aprovada. Qual é o princípio aplicável à administração pública? Pessoal, se nós estamos falando de prêmios de produtividade, nós estamos falando de produtividade. Falar em produtividade é falar em economicidade. Produtividade e economicidade compõem o princípio da eficiência. Gabarito, letra C de casa. Tá? Vamos seguir aqui. Quanto ao princípio da legalidade. Vamos lá. Legalidade a gente já viu. Legalidade significa que a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto na lei. E aquilo que não estiver previsto na lei, aquilo que não tiver previsão legal, significa que está proibido. Significa que a administração pública não pode fazer. Pois bem, assim sendo, vamos entender como é que isso está sendo cobrado aqui na nossa questão. Vamos lá. A administração pública pode tudo que não lhe seja vedado por lei. Não, gente, isso aqui é você, é o particular, sou eu. Veja, as pessoas, os particulares, podem tudo, só não pode aquilo que tiver proibido pela lei. Errado? Né? Isso aqui é o particular, não é a administração pública. A administração pública a gente viu. A administração pública só pode aquilo que a lei autoriza. Só pode aquilo que a lei diz que pode. Né? Aqui. A administração privada somente pode o que lhe é determinado por lei. Errado. Não é a privada, é a administração pública. Então, errado também. Norma é inválida até que decisão judicial a confirme. Muito pelo contrário, né? A norma é válida a partir do momento que for norma. É uma lei, já nasce válida. Foi aprovada, é válida, não é que é inválida. Nenhuma lei, nenhuma norma precisa que o juiz diga que ela vale, né? Não, isso não existe, né? Seguir. Errado. A administração pública somente pode o que lhe é ordenado pela lei. Aí é o nosso gabarito. A administração só pode o que lhe é ordenado pela lei. Letra E. Norma só é válida se confirmada por decisão judicial. Não existe isso. Não existe isso. Né? Ok. Finalizado, portanto, o nosso ponto aqui. Vamos para a quinta questão. Quinta questão diz assim: disse que a impessoalidade, e a gente já viu que impessoalidade significa que a administração pública não pode buscar seus interesses pessoais por meio da máquina pública. Isonomia, finalidade pública e não promoção pessoal. Tem que ser isonômico, tratar todo mundo igual. Tem que buscar a finalidade pública. Não pode se promover, não pode usar a máquina pública para se promover. Então vamos lá. Quinta questão. Impessoalidade é, letra A. Vou de trás para. Eu vou da letra E para cima, tá bem? Vamos aqui. É incabível nos processos administrativos onde vigem princípios de natureza diversa. É incabível nos processos administrativos, é cabível em todos os processos administrativos, tá? Então, é errado. Não está relacionado com o princípio da finalidade, visto que esta se refere à motivação do ato. Errado. Mas aí você pode dizer, professor, o que é o princípio da finalidade? Vamos aqui.
Já defini o princípio da finalidade. Deixa eu ver com qual cor a gente estava trazendo. Está trazendo de roxo. Então, princípio que é o princípio da finalidade. O princípio da finalidade diz que a administração pública deve buscar como finalidade, a finalidade é o interesse público. A finalidade da administração pública, tá? A finalidade da administração pública é o interesse público, tá? Vamos aqui. Não está relacionada com o princípio da finalidade. Tá sim, tá sim. Ó, a gente já viu. Ó, finalidade pública. Tá sim. Letra C. Determina que os atos devem ser atribuídos ao agente que os pratica e não à entidade ou órgão público. É justamente o contrário. É justamente para que devem ser atribuídos para a entidade, é para não pessoalizar. Não é para o agente, não é para a pessoa, é para a entidade. Tanto é que o nome do princípio é impessoalidade. Não pessoalizar. Não é para focar no agente, é para focar na entidade, na instituição. Então aqui também está errado. Não descende do princípio democrático. Professor, e o que é isso? Princípio democrático. Vamos aqui anotar mais um. É aquele princípio que fala da democracia. É o princípio dos valores democráticos. Princípio democrático. O que é o princípio democrático, professor? É aquele que nos apresenta que a administração pública deve caminhar em direção aos valores democráticos. Vamos aqui. Então, também está errado. Letra E, que é a letra A, perdão, é o nosso gabarito, é o critério, princípio decorrente da igualdade. Vimos aqui, ó, isonomia, igualdade é o símbolo de igual. Perfeito. Em que pressuposta a proporcionalidade. Vamos aqui aprender o que é o princípio da proporcionalidade. Pessoal, o princípio da razoabilidade, assim como o princípio da proporcionalidade, quer dizer equilíbrio. Equilíbrio. Razoabilidade, proporcionalidade, quer dizer equilíbrio. A administração pública deve ser guiada por valores equilibrados. Como assim, professor, equilíbrio? Ó, o policial vai fazer uma abordagem. Esse policial ele tem que agir de forma equilibrada. Fulano está desarmado. Não faz sentido, então, se fulano está desarmado, já chegar atirando. Ou você é chefe de um setor e um subordinado seu faltou um dia no serviço, é um servidor concursado, efetivo. Não faz sentido nenhum que você abra um processo querendo demitir esse cara, porque ele faltou um único dia. Isso é uma conduta desproporcional, tá? Isso é uma conduta desarrazoada, desproporcional. Por quê? Porque faltou o equilíbrio, tá? Vamos aqui. Gabarito, portanto, letra A. Sexta questão. Sexta questão diz assim: dentre os princípios da administração pública, o que impõe ao agente público, quando no exercício de suas funções, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal, e que obriga-o a atuar seguindo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, denominam respectivamente. A questão está pedindo
que você diga respectivamente. Então, o primeiro foi, quando não exerce suas funções, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal. E o outro princípio é aquele que obriga a atuar segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Esse primeiro, vamos aqui, esse primeiro está falando de objetividade do atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal. Esse primeiro é a, que foi que nós vimos aqui, é a impessoalidade, isonomia, finalidade pública e não promoção pessoal. Aprendemos que é a impessoalidade. Obriga-o a seguir os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Isso aqui a gente já aprendeu, é a moralidade. Logo, impessoalidade e moralidade. Sexta questão, letra D de dado. Sexta questão, letra D de dado. Agora, vamos ver se aqui tem alguma palavra, algum princípio que a gente ainda não estudou. Impessoalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, moralidade, pessoalidade, legalidade, legalidade, eficiência. Não tem. Já estudamos todos. Vamos seguindo aqui. O ato administrativo consistente na publicação da nomeação de novos servidores públicos no Diário Oficial do Estado do Amazonas atende ao princípio da, se é publicação, é transparência, publicação é transparência, é o princípio da publicidade. Publicidade. Já vimos o que é eficiência, já vimos o que é publicidade, já vimos o que é proporcionalidade, falta ainda presunção de legitimidade e interesse público. Vamos aqui para a gente incluir. Professor, o que é a presunção de legitimidade? Nós presumimos que os atos administrativos são verdadeiros e são legais. Isso é presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade significa fé pública. Como assim, professor? Fé pública. Pessoal, se você vai num órgão público pedir uma declaração, uma certidão, um documento, o que é que lhe faz acreditar que a informação que estão lhe entregando é verdadeira? O que é que lhe faz acreditar que o que estão lhe dizendo é verdade? É a presunção de legitimidade, né? É que a gente presume fé pública. A gente presume que na administração pública as pessoas respeitam a lei e a verdade. A gente acredita, portanto, que aquela informação que vão lhe prestar é verdadeira, que essa informação que vão lhe prestar é legal. Presunção de legitimidade, portanto, quer dizer fé pública. Verdade, que os atos são verdadeiros e legais. Mas tome cuidado, porque essa presunção não é absoluta, essa presunção é relativa. O que quer dizer isso, professor? Que se você provar que isso não é verdade, se você provar que o servidor está errado, prove e aí você derruba. Tá? Não é absoluto. O servidor fez e é sempre verdadeiro, é sempre. Não, não. Ele pode estar praticando um abuso de poder, ele pode estar desviando, né? Pode acontecer. Então, essa presunção é relativa. Tá? Então, aprendemos o que é a presunção de legitimidade. Professor, e o que é a supremacia do interesse público? Deixa eu lhe ensinar. Existem duas pedras de toque, ou dois supra-princípios na administração pública. Dois supra-princípios. Esses dois supraprincípios, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um grande estudioso do direito administrativo, ele chama de pedras de toque. Então pense comigo. O que seriam esses supraprincípios? O que seriam essas pedras de toque?
Os supraprincípios, ou as pedras de toque, sinalizam que a administração pública, para ela poder se manter de pé, ela precisa ter essas duas bases. Para a administração pública se sustentar, ela precisa se sustentar nesses dois pés. Ô, professor, e que pés são esses? Os dois pés da administração pública, os dois alicerces, as duas bases da administração pública, nós chamamos de supraprincípios. Nós chamamos de pedras de toque. São elas: a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. Então, professor, o que é que significa isso? Olha aqui, vejam bem, eu não sei se vocês conseguem ver minha mão, mas imagine que aqui esse lápis azul é o interesse público, esse vermelho é o interesse privado. O que é que significa a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? É que toda vez que o interesse público brigar com o interesse privado, o interesse público ganha. O interesse público é supremo. Ou seja, quando nós falarmos em supremacia do interesse público sobre o interesse privado, é que a gente está sinalizando que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Ô, professor, e o que é a indisponibilidade do interesse público? Indisponibilidade é que você não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Não pode renunciar, abrir mão. Você não pode renunciar. Você não pode abrir mão do interesse público. Ou seja, você não pode abrir mão do interesse público. É a indisponibilidade do interesse público. Vamos ver se a gente fixou isso na cabeça agora. Professor, o senhor me ensinou o que são os supraprincípios. Supraprincípio significa as nossas pedras de toque, né? Aquilo que não pode ser tocado, aquilo que não pode ser prejudicado. A base essencial da administração pública. A administração pública se sustenta na supremacia do interesse público sobre o interesse privado e também se sustenta na indisponibilidade do interesse público. De maneira que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado é que o interesse público se sobrepõe sempre ao interesse privado. Exemplo: mora numa casa e você tem interesse em continuar morando nessa casa para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Mas o Estado decidiu que quer duplicar a rodovia e a sua casa fica na beira dessa rodovia. Não tem choro nem vela, gente. Se o Estado quiser duplicar a rodovia, ele vai duplicar a rodovia. Inclusive, o Estado vai derrubar a sua casa. Ele vai desapropriar a sua casa. Você concordando ou não, você querendo ou não. Por quê? Supremacia do interesse público sobre o seu interesse particular. Agora, o que é a indisponibilidade do interesse público? Significa que o gestor público, nem que ele queira, ele pode abrir mão do interesse público. É isso. Tudo bem. Então agora já aprendemos o que é a supremacia do interesse público, que é uma das pedras de toque, é um dos supraprincípios da administração. Vamos agora aqui para a oitava questão. A oitava questão diz assim: antes de eu ir para a oitava, me dê um feedback. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está muito rápido? Está dando para entender? Me sinalizem aí. Patrícia já deu ok. Vocês estão conseguindo entender? Aritze também. Obrigado, querida. Juliana também. Denise.
Márcia, Juliana, Marcelo, Selmíria. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Então vamos lá. A oitava questão diz assim, ó. O saudoso Eli Lopes Meireles, no livro dele, ensinou que na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa pode fazer assim. Já para o administrador significa deve fazer assim. No trecho, o autor refere-se ao princípio constitucional do direito administrativo brasileiro da legalidade. Claramente ele está falando da lei, né? Olha, aquilo não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto a administração é lícito fazer o que a lei não proíbe. Vou botar aqui, risquei. É lícito fazer o que a lei não proíbe. Na administração pública só é possível fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa pode fazer assim, para o administrador significa deve fazer assim. No trecho, o autor se refere ao princípio constitucional do direito administrativo da legalidade. Nosso gabarito é legalidade. Tá? Beleza. Oitava questão, portanto, letra A.